Fala galera, tudo bem? Estamos aqui hoje para estrear o Sig Cerveja. Saúde! Saúde. Fala galera, tranquilo? Então, faz um tempinho que eu tô querendo fazer um estilo de um podcast e aí eu chamei o meu amigo Caio Ribold, que tá aqui, já ele vai se apresentar, para vir aqui no canal e a gente fazer esse troço. Porque sozinho eu achava muito chato ficar falando com a TV, eu fiz uns 3 pilotos aqui e não deu certo. E aí eu chamei mais um pra gente conversar aqui um pouco. E aí, como não podia deixar, ele carioca, eu cuiabano, a cerveja teve que entrar no meio, né? Claro, faz parte, né, então. Tá? Então já virou o Sig Cerveja. Tá? Fazer um disclaimer aqui antes de qualquer coisa. Sim, eu trabalho na imagem. Sim, o Caio trabalha na imagem. Sim, a gente trabalha com Sig na imagem. Mas nada disso aqui tem nada a ver com a imagem. A gente se conhece, a gente gosta de trocar ideia sobre o nosso trabalho e a gente vai falar de trabalho, tá? Mas isso não tem nada a ver com a imagem. Nós estamos gravando isso num domingo à noite. Tá? E as nossas gravações vão ser, de modo geral, completamente fora dos nossos horários de trabalho. Tá? Até porque a gente vai tomar cerveja. Tá? E então não tem nada a ver com o trabalho, ok? Não se preocupem, pessoal aí que já tava com o botão no compliance. É você mesmo que tava aí clicando o botão do compliance. Tira esse dedo daí, porque a gente não vai ficar falando de imagem aqui não. Beleza? Bom, pra quem não me conhece ainda, que vai vir lá do Caião, que eu tenho certeza que vai trazer uma galera aí, porque o cara é superstar, né? Eu sou o Vitor Zanetti, faço conteúdos aí pra internet, além de ser consultor tempo integral da área de SIG, especialmente voltado para Data Science e com SIG. E recentemente estou aí produzindo uma série de conteúdos para o YouTube, também no Instagram, e estamos trabalhando. Tive essa ideia desse podcast e trouxe o Caião aí para trabalhar conosco. Se apresenta aí, Caião, que a galera quer saber quem é você. Bom, primeiramente, valeu, Vitão, pelo convite, muito obrigado. O meu nome é Caio, Caio Ribold, eu sou carioca, moro em Brasília e geógrafo. Trabalho aí com o nosso glorioso ArcGIS há muito tempo e sou uma das pessoas aí apaixonadas pelo SIG, o SIG faz parte da minha vida e a minha vida evoluiu e se desenvolveu junto com o SIG. Então, eu estou gostando muito desse papo, SIG com cerveja, vai ser bem interessante. E vamos ver o que vai ter isso aí. Para falar um pouco do início da minha vida, assim, eu me formei na Universidade de Brasília, em Geografia, e eu sempre trabalhei na área do geoprocessamento. E é bem legal, assim, ter conhecido as pessoas que eu conheci, graças ao ArcGIS, graças a trabalhar com informações geográficas, com a ciência do onde, com a geografia, e cada vez pessoas mais diferentes, né, Vitor? Eu acho que uma particularidade muito legal do nosso trabalho é que todo mundo tem um perfil diferente, mas todo mundo se complementa para a gente entregar soluções, para a gente evoluir, etc. Eu acho que é isso, cara. Você acha que eu Pô, falo você alguma trabalha coisa? nisso faz tempo, né, Caião? Aliás, eu tenho muito tempo de ArcGIS, mas o Caião ganha de mim aí fácil, hein? Oh, E não, nos projetos muito louco. acho que a gente está meio parecido. A primeira vez que eu trabalhei com ArcGIS mesmo, que eu usei o software, usei alguma ferramenta da Esri, eu tinha uns 17 anos, não, acho que é menos ainda, 16, 17 anos, e eu ajudava o meu pai, que meu pai é engenheiro cartógrafo, eu ajudava ele a fazer ponto no mapa, em troca de um dinheirinho. Meu pai tinha consultorias que ele tinha que entregar mapas, entregar informações, etc., fazer alguma espacialização de algo, e ele terceirizava a parte mais, vamos dizer, burocrática, a parte mais... como é que seria a palavra certa? A parte mão na A massa mão mesmo. Ele não, terceirizava para mim. aquela coisa extremamente mecânica, né? Exatamente. Aí me dava 50 pratas aí para passar o final de semana. Mas é isso Isso, aí. 50 E pratas naquela bom, época era meu salário, velho. porra, pois é, né, cara? Era muita grana para mim, porra. E eu te falo, aí eu continuei acompanhando esse caminho, sempre vi que trabalhar com geografia, trabalhar com onde, com mapa, etc., era uma coisa interessante. E aí eu entrei na Universidade de Brasília, estudando geografia,
Não posso dizer que eu sou um excelente, fui um excelente aluno, acho que muito menos disso. Ninguém foi, cara. Na Pois é, faculdade mas ninguém foi. eu posso falar que eu me formei, então. Mas, enfim, logo que eu comecei, assim, na universidade, eu já arranjei um estágio, eu trabalhava numa empresa que era mais voltada para licenciamento ambiental, e o ArcGIS fazia muito parte disso, a ciência do onde, no caso. Então, eu ajudava o pessoal a fazer os mapas, aprendi como que eu consegui, como que eu poderia utilizar certos conhecimentos e com diversas pessoas diferentes. Então, eu lidava com geólogos, com engenheiros florestais, com geógrafos e com engenheiros cartógrafos. Isso era muito legal, assim, porque você vai aprendendo com esses caras sêniores aí que estão na batalha há muitos anos e que viram toda a evolução da tecnologia, que é muito diferente para a gente. A gente está acostumado a ver a resposta muito rápida, né, Vitor? A gente aperta um botão e a gente já tem o resultado. A galera não, cara. A galera tinha que ralar de verdade. Então, absorver algum pouco desse conhecimento é maravilhoso. Ah, com certeza, cara. Eu posso te dizer que as pessoas que eu conheci que eram desse mundo aí analógico, né? A era pré-digital aí, ou o começo da era digital, porra, essa galera ralava. Pode tomar sua cerveja aí, tranquilo, cara. Não precisa ficar com vergonha, não, manda ver. Você me deu a deixa aí. É siga e cerveja, mano. É, Fala a da tua, ideia. então. Como é Hã? que foi? Como é que foi as tuas Ah, primeiras cara, puta, eu. experiências? Então, cara, eu tava na faculdade já, em 2000 e alguma coisa. Faculdade de quê? Eu sou formado na área de computação, né, cara? Eu formei em computação, fiz um mestrado em física e doutorado em engenharia, velho. É a coisa mais louca desse planeta. Cara, A eu única hack, coisa que, velho. a única coisa que cola tudo isso é o SIG, mas eu já chego lá. Mas eu tava na faculdade ainda, cara, e eu tinha uns amigos que trabalhavam na área de ambiental e eles estavam precisando de alguém que tivesse facilidade de aprender software para aprender a usar o RGs. E aí, tipo, eu tinha tido contato com o ArcGIS antes, assim, tinha um professor de geografia que por um acaso era um apaixonado por SIG, por informações, e tinha mostrado, assim, o ArcInfo ainda pra gente, sabe? E aí os caras falaram desse negócio, eu falei, pô, eu já vi esse trem aí, deixa eu ver como é que é. E aí aprendi a fazer o mínimo de mapas, tá? O mínimo, sem nenhuma regra cartográfica, sem entender nada do que eu tava fazendo. Só plotar as coisas É isso mesmo, aí. tá? É assim que Mas a gente começa. saiu o resultado que o cara precisava, ainda ganhou umas pratinhas lá pra tomar uma cerveja e jogar uma sinuca, porque era isso que eu fazia na faculdade. Mas aí depois, cara, no mestrado eu tive uma disciplina, isso em 2007. Eu tive uma disciplina com um geógrafo, na verdade, ele é um alemão, Peter Seehofer, e ele dava a disciplina de SIG, sensoriamento remoto. E no mestrado a gente tinha a opção, essa matéria era uma das optativas que a gente falava que era. É porque você tinha as optatórias, né? Você tinha 6, 7 matérias lá que você tinha que escolher 3 delas e fazer como obrigatórias. E Na aí, UNB também. é, Optativas e obrigatórias, optativas e módulo livre. Era é, assim para as nossas. Não sei como é que era a sua. Você tinha obrigatória, optatória é. e o que mais? E aí os módulos livres, que eram as optativas Ah, que mesma você coisa, fazia se então. você quisesse, entendeu? Porque assim, a optatória era assim, você tinha que fazer 7 disciplinas, basicamente, que dava o número de créditos lá que eles queriam, tá? Então você tinha Aham. 4 disciplinas que eram obrigatórias, então você já matava 4, e aí você tinha 3 disciplinas que você tinha que fazer daquela carga horária lá, e aí eles te davam uma lista de disciplina pra você escolher. Aham. Então uma delas que eu escolhi foi justamente SIG, e eu escolhi ela porque eu achava legal, cara, mas eu não achava nem que eu ia usar. No fim das contas, a gente usou no mestrado, não no meu mestrado, mas uma particularidade do meu mestrado é que o meu mestrado é conjunto. Nós fizemos 2 teses com o mesmo tema, focando em 2 linhas diferentes, com 2 orientadores Porra, diferentes. Né? caraca. O meu grande amigo Durval Rezende, se você está assistindo, um abraço, Durval, floresteiro, raiz do Duro, tá? Ele cuidava da parte de floresta, ele fazia toda a parte de dendrologia, de classificação da serrapilheira. E eu, usando os dados que ele coletava, que eu ajudava a coletar, porque eu ia para campo também, tá? Fiz um modelo para estudar a decomposição da serrapilheira. Na verdade, para tornar dinâmico aquele estudo do Olsen, né, que fala da dinâmica da serrapilheira, o pessoal normalmente abrevia ele para tornar ele estocástico, né, ficar mais fácil de estudar.
eu Aham. criei um modelo dinâmico que usa o feedback. E aí eu não preciso abreviar nenhuma parte da equação e você consegue resolver ela por mínimos. Tá? Pô, maneirão, hein, cara? Era Pô, massa incrível. demais, cara. E aí, justamente, o Duval defendeu toda a parte de amostragem, de análise dessa serrapilheira. A gente teve que fazer N mapas lá para ele. E eu defendi a parte de modelagem de decomposição. Mas como a gente estudou a mesma coisa nos mesmos lugares, a gente fez a tese basicamente juntos, né? E aí de lá, fiquei um tempo dando aula, dei aula de processamento usando ArcGIS e usando Spring, não me orgulho. E aí vim pro doutorado, meu doutorado aí sim, modelagem espacial dentro do ArcGIS, trabalhando com as Não, ferramentas mais pesadas, na veia mesmo, tá? Durante o mestrado, durante o doutorado precisava de grana, comecei a prestar serviço nessa área e tô aí até hoje, cara. ô, Vitor, você falou que você começou a dar aula com ArcGIS e Spring nessa época. Como é que era dar aula, hein? Você que é uma pessoa que é experiente mais no mercado, mas como é que era dar aula assim? Você tinha alunos que eram juvenil, não sei nada, e você tinha também os caras que sabem coisas e iam lá te desafiar. Não, professor, eu sei mais que você. Não, isso aí que você está falando é errado. Era assim? Cara, Como é que era? então, cara, dar aula é uma dinâmica muito louca. Porque tem os caras, tem os babaca igual esse que você acabou de falar aí, que o cara manja pra caramba e vem lá te encher o saco. Tá? Mas eu tinha uma técnica muito boa de mitigação desses caras que eu aprendi com um professor meu, que depois virou meu colega, que era o seguinte, no primeiro dia de aula eu batia uma real assim pra galera que a maior parte dos professores não faz. Falava três coisas. Eu entrava na sala e falava, cara, três coisas sobre mim que vocês precisam saber. Eu falo palavrão pra caralho. Tá? Com caralho no final, né? Assim, né? Que era pra terminar. Eu nem falava tantos palavrões assim, até hoje eu nem falo tantos palavrões assim, mas eu soltava essa pro cara não se assustar. Entendeu? É desconstruir já. A segunda era, eu não sei tudo sobre nada do que eu vou te explicar aqui. Tá? E a terceira é, se tem alguém aqui que sabe mais do que eu, pode ir embora e volta a fazer a prova. Só que se prepara, porque eu vou fazer uma prova para quem sabe mais do que eu. Fica à vontade. Tá? Cara, E teve alguém que teve saiu? um maluco que veio para mim e falou assim, professor, eu sou formado nesse troço aí, eu não vou assistir suas aulas, você sabe menos do que eu. Pode fazer a prova com o meu nome que eu vou fazer. Esse cara tirou meio na minha prova. Ele me entregou. Eu fazia um desafio na prova, que era o seguinte: se o cara me entregasse a prova com 15 minutos, eu dava 2 pontos para ele. Ele só de sacanagem me entregou a prova com 16 minutos, toda errada, cara. Ele achava que ele tava abafando, ele errou a prova Ah, mas inteirinha. ele, mas ele errou mesmo. Ele não Errou tava mesmo, sacaneando, cara. ele Ele não errou. fazia ideia do que ele tava escrevendo ali, saca? Tipo, E assim, pergunta simples, cara. Eu tava falando, eu nem ficava perguntando muito questões básicas de geoides, de dátums, de nada disso, cara. Não, pergunta do tipo, cara, beleza, eu preciso transformar. Eu tenho um negócio numa projeção que tá torta. O que que eu faço? Entendeu? Tipo, eu botei no mapa e a imagem deslocou. Como é que eu volto ela? Entendeu? Tipo, era Mas a coisa. resposta dele era uma resposta mais conceitual, ou ele tinha que falar, ah, você precisa pegar essa ferramenta com essa ferramenta e Não, ele essa podia ferramenta? dizer assim: olha, não, é um problema provavelmente de projeção, você vai precisar reestruturar a projeção. Se não for isso, você precisa tratar a Ah, imagem dessa forma. Tipo, conceituosão, ele não precisava. não, Cara, o cara não maneiro. sabia o que ele estava escrevendo. Era um cara prático e que ele sabia a Caraca. ferramenta, mas também não sabia tanto assim. Ele achou que ele sabia. Mas, ô, Vitor, isso é uma parada que é muito interessante assim da nossa área, né? Porque nós que. Você é pós-venda, né? Eu sou pré-venda. Pensando nessa coisa, mas, Aham. por exemplo, a gente lida com muito cliente, assim, pessoas que trabalham há muito tempo com Gel, trabalham há muito tempo com SIG, trabalham há muito tempo com ArcGIS, com Env, com Spring, com QGIS, seja o que for. E essas pessoas, elas se sentem muito, como é que eu posso dizer, proprietárias, donas daquele conhecimento, etc. E geralmente nos lugares onde elas estão, elas são realmente a referência, né? Então, quando ela entra numa sala em que tem 40 pessoas que têm o mesmo conhecimento dela, fica um baque, né? O cara ele pode achar ainda, não, eu sou muito bom nisso. E geralmente as pessoas são muito boas. Só que o conhecimento que a gente tem dessas ferramentas, assim, que a gente mencionou aqui agora,
Cara, é 5%, gente. A gente sabe 5% e falando muito ainda. Porque Chutando alto. essas plataformas são muito complexas, são muito grandes. Então, o Vitor ele pode ser específico só para trabalhar com correção de imagem. E eu posso ser específico só para fazer regras de topologia. Então, é muita coisa. Você pode ser um especialista em várias pequenas áreas, mas você ser um especialista numa pequena área, num microcosmo ali, não te tornam uma referência da plataforma. Ah, E, não. e isso pega o baque das pessoas, uma prova que nem a sua, que é várias coisas conceituais diferentes, né? Lógico, era, pô, eu dava uma aula genérica, né? Porque eu ensinava o cara vários processos. Minha intenção era formar o cara para sair dali e saber fazer alguma coisa. Pelo menos saber se virar no software, ou num dos Sim. softwares. Então, assim, e como era um foco de ambiental sanitária a disciplina, depois teve outras engenharias, mas o foco era para engenharia ambiental e sanitária. Então eu busquei com o pessoal da engenharia ambiental que trabalhava, que dava aula lá, e de outras faculdades, de outros lugares, pessoal de mercado mesmo, que era uma universidade particular, dava para fazer isso. Estruturas, né? Pequenos Aham. blocos assim de processos que os caras esperavam que um estagiário, que alguém que o cara soubesse, o mínimo que o cara soubesse, e montei a Sim. disciplina baseada nesses blocos, tá? Então, assim, era muito difícil, porque o cara olhava assim e falava, cara, eu tô aprendendo algo que eu realmente vou utilizar, sabe? Então, minha prova era baseada nisso. Então, ó, Legal. dado que o processo, sei lá, de CAR é feito em cima de uma referência tal que o estado do Mato Grosso resolveu utilizar, era no Mato Grosso, né? Então, o estado do Mato Grosso está utilizando e tudo mais. Quais são os tratamentos que você tem que fazer para que a imagem vinda lá do INPE em SIRGAS 2000 esteja devidamente alinhada quando você apresentar o CAR? Então, assim, cara, entende? Isso era uma coisa que eu dava. Minha aula seguia exatamente esse processo. Então vamos lá. Ó, nós temos um processo aqui do cara, um dos processos é pegar a imagem lá do Landsat, botar ela aqui, tratar e transformar isso num mapa. Tá? E marcar aqui a minha área. Então, a primeira coisa que o cara fazia era alinhar a imagem. Então era isso, cara. Não tinha muita saída, sabe? E aí você pegar uns caras igual esse cara. Esse cara, na verdade, no fim das coisas, ele foi muito humilde, porque ele depois ele veio, conversou comigo, falou, professor, eu achei que eu sabia muito mais do que eu sabia. Sua prova me provou que eu não sei lufas. Como que a gente faz? Eu falei, cara, tem duas formas. Uma, você volta a assistir minhas aulas normal, pega o conteúdo para trás. Eu ficava na faculdade, esse era um detalhe. A faculdade tinha essa possibilidade e eu fazia muito isso. Eu ficava na faculdade nas tardes de terças e quintas atendendo dúvidas de alunos. Eu dava Ah, 5 disciplinas diferentes, cara. Eu dava introdução à computação, SIG, modelagem dinâmica, pesquisa operacional e estatística, tá? Essas 5 disciplinas eu ficava à tarde na faculdade atendendo a galera sobre isso. pô, eu Tá? ia precisar da tua ajuda, cara. Sofri muito de estatística na UNB. Amava estatística, cara. Aliás, eu amo estatística, bicho. Pô, E aí maravilha, o que que cara. aconteceu, cara? Esse cara começou a frequentar as terças-feiras à tarde, que ele tinha uma folga, lá, sei lá como é que era. E ele começou a frequentar terça-feira da tarde e ele pegou todo o conteúdo pra trás. Ele tirou 8,5. Eu me lembro até hoje as notas dele. Ele tirou 8,5 na segunda prova. E aí foi, obviamente, eu deixei. Com 8,5 ele tinha o mínimo pra ir pra final. Ele foi pra final e acho que ele tirou 8 na final, uma coisa assim. Foi o suficiente pra ele passar. E ele passou da minha Ah, disciplina, mas ele teve que voltar atrás. Ele teve que vir assistir as mas, aulas. ô, Vitor, parte desse princípio, pensa no nosso passado, na nossa história. Você já deve ter tido um momento também que você, cara, eu sei tudo disso aqui. Quando a gente começa a trabalhar com ArcGIS, QGIS, Envy, seja o que for, a gente já teve os momentos de. Eu já tive esse momento. Quando eu era estagiário, cara, depois de um certo tempo meu ali de estagiário, eu fui 2 anos de estagiário. Cara, eu realmente achava que eu sabia tudo, assim, da plataforma. É aquela. Isso não me desafia mais, né? Exatamente, né? Eu já explorei tudo que era possível, agora está na hora dos novos desafios. E aí, quando você vai encontrar as pessoas que realmente conhecem, né? Você tem aquela. Seu queixo cai, né? Cai É, a realidade. Você cai na realidade que, cara, eu não sei nada. Só sei que nada sei. cara, eu me lembro quando eu Você tava deve no ter tido uma coisa doutorado, assim. que foi o primeiro contato que eu tive com o ArcGIS Server. Tá? Nos primeiros Aham. ArcGIS Server, 10.2, tá? Sim. Bicho,
Eu olhei pra aquilo e falei, cara, que é isso, velho? Que mundo é esse que eu tô me metendo? Pior de tudo é que tinha um cara que programava em JavaScript e fazia miséria com o desgramado ArcGIS Server. Eu falava, caraca, velho, onde é Cara, que tá esse que troço? magia é essa? Que tipo de magia é essa? Porque assim, eu manjo, ó, de JavaScript. Então, cara, tipo, Cara. aí você vê, né, cara? E isso é interessante, porque eu já encontrei. Eu fui TA há muito tempo, né? Muito tempo. TA é Um o quê? ano. Explica TA pra galera. TA é um Technical Advisor. Eu era consultor antes, o consultor mais genérico, né, que atendia tudo. E aí o TA é uma figura que existe, que a Azure criou, na verdade, e a imagem tem no Brasil por ser distribuidor, tá? Que é um consultor focado. Ele atende poucos clientes, mas ele tem um foco muito grande naqueles clientes. Eu fui um ano TA. Parece uma eternidade falando assim, porque, cara, era tanta bucha o dia inteiro que, nossa senhora. Mas o segredo de ser um Eu consultor. lembro. Foi assim que a gente se conheceu, né, cara? Foi assim que a gente se conheceu. Eu tendo que resolver um problema, e você tendo que resolver um problema, e um resolveu o problema do outro, e a gente ficou brother. E assim que ficou brother, é isso aí. Então, cara, e aí como TA, bicho, era uma coisa assim, meio louca, porque você chega no cliente e o cliente realmente acha que você sabe tudo. Tudo, tudo, tudo. Afinal, E você é o Technical Advisor. o nome é bonito, né? E aí, cara, eu nunca me esqueço que eu cheguei atendendo o pessoal de Rio Preto. Abraço, Rio Preto, cidade linda, São José do Rio Preto. Delicioso, né? Conheço. Aliás, tem um restaurante lá que, ó, saudades. É, cara, e eu cheguei pra atender os caras e o primeiro problema que eles estavam, tava um outro Technical Advisor atendendo antes, que era um programador, o Hugo. Um dia a gente traz o Hugo aqui pra conversar. E o Hugo tava resolvendo problemas pra ele numa app em JavaScript. E eu não manjava nada de JavaScript. E eu cheguei lá e, tipo, fui uma vez com o Hugo junto, mas eu tinha entendido que o Hugo tinha terminado a parte do trabalho dele. E eu cheguei lá só pra fazer um deploy. A hora que eu fiz o deploy, ele não funcionou. E aí vai eu ter que mexer no JavaScript que o Hugo fez e o Hugo tava enrolado no outro cliente, não podia me ajudar. Cara, eu passei a mão no telefone, liguei pro Diogão. Falei, Diogão, me salva. E Por aí, onde eu começo? cara, o Diogão me ensinar Já fala do JavaScript por Diogo. telefone, cara. Já Diogão, fala nós do vamos trazer guru, ele já aqui. apresenta o guru. Mas Tá? apresenta ele, fala Diogo do Rossanelli, guru. cara, procura esse cara É o no cara. LinkedIn, que esse cara é o cara pra programar igual esse cara eu não conheço, velho. Programar em SIG. Porque esse cara não programa só em ArcGIS, não. Ele programa em SIG, cara. Ô, Vitor, é difícil achar uma parada que o Diogão não sabe fazer, né? Eu não conheço, cara. Eu desconheço, cara. Por isso que o cara é o guru, né, cara? É o cara pra quem a gente liga, velho. Toda vez é o cara pra quem a gente liga. Aliás, eu dei uma mentoria recentemente e ele tava como mentorado. Olha a loucura, o Diogo veio fazer, tipo, a minha mentoria, né? Aí eu falei pra galera, galera, então, o cara que tá aí fazendo a minha mentoria, fingindo que ele não sabe nada, é o cara pra quem eu pergunto essas coisas todas. Mas é muito Complicado louco. essas paradas. E você, Nossa. cara, eu queria que você contasse um pouquinho nesse primeiro episódio nosso, de uma coisa muito singular que aconteceu esse ano, tá? A gente trabalhou bastante junto nisso, mas você foi o mentor por trás disso. Que foi o negócio do Covid, cara. Você é o cara dos dashboards de Covid que a gente fez, pelo menos, né? Ah, pelo menos aquela cara principal lá foi você que criou. E na verdade, pra quem não sabe, o Rebold é o cara dos dashboards. Tipo, não tem um Fala, cara cara. pra fazer dashboard bonito igual ele, cara. Eu não aprendi, velho. Não aprendi mesmo, tá? Mas assim, não só isso, porque você tem a manha de contar a história, né, Caio? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, de como foi esse desafio, porque eu sei que foi um desafio pra nós dois, inclusive, porque eu te ajudei a tratar os dados, a gente trouxe o Diogão depois, trouxe o Matheus Caputo, trouxe Letícia, puta, entrou tanta gente nessa história depois. Mas lá no comecinho, na raiz do problema, estava eu e Caio, né, com o dashboard da John Hopkins e uma missão, fazer um para o Brasil. Se vira, É, faz acontecer. acha esses Pois é, dados, faz né? qualquer milagre aí. Tudo. Ô, Vitor, como você sabe, mas vamos falar para todos, tudo começou quando a ESRI criou o programa de resposta a desastre anos e anos e anos atrás. E a ESRI, durante a pandemia do coronavírus, ela expandiu esse programa
para todas as instituições privadas ou públicas que tivessem um desafio relacionado ao coronavírus. Então, lá nos Estados Unidos e no mundo inteiro começaram a aparecer diversas aplicações que estavam rastreando o crescimento do coronavírus, etc. E teve o de John Hopkins. E foi a grande aplicação, né, do mundo, o dashboard mais acessado da história. O pessoal fala de coisa de 3 bilhões já de acessos. Mas você sabe que a gente é meio reticente em relação a esse acesso, porque uma coisa é acesso, outra coisa é requisito de como é que se chama isso aí? Requisito de página, né? Que é o ping lá, exatamente. Né? Porque se você tem um dashboard, ele tem várias feições, vários objetos, um acesso só vai contar 30 acessos. Cada vez que ele mexe no negocinho, ele faz uma requisição, né? Exatamente. Mas, de certa forma, foram 1 milhão, sei lá, teve muito acesso. Foi uma coisa muito absurda mesmo. E aconteceu esse desafio aí. A imagem, ela se propôs a precisamos auxiliar as instituições na visualização desses dados. Porque eu não sei se você lembra, Vitor. Aliás, é claro que você lembra. Mas na época que a gente recebeu esse desafio e a gente foi olhar as informações que estavam sendo divulgadas pelo Ministério da Saúde, pessoal, vocês que acessam um painel lá do Ministério da Saúde hoje, que é aquela coisa maravilhosa, que tem diversos tipos de indicadores, etc., não era assim, não. Aquilo lá era tudo mato. Nossa, era complicado. E a gente, isso é até interessante falar, porque teve diversos outros painéis que saíram aqui no Brasil, mostrando os dados. Nós sempre consumimos os dados oficiais do Brasil, que é do Ministério da Saúde, que estavam sendo divulgados no site do Ministério da Saúde. E por isso a gente ficou até limitado, né, Vitor? A gente mostrava as nossas informações em estado, não em municípios, como outras fontes, que estavam minerando os dados das secretarias, da mídia, etc., enfim. Mas, como é que começou tudo, né? Começou pelo seguinte, falaram, vamos fazer, gente? Vamos fazer? Caio, Vitor, vamos fazer? Vamos. Sentou eu e o Vitor e... Bom, por onde a gente começa? Vamos olhar esse site. Vamos olhar como que o Ministério da Saúde está divulgando esses dados. Beleza. Aí, eu e o Vitor sentamos, legal. Esses dados, a gente consegue trabalhar com eles. Quebra-cabeça. Conseguimos o Matheus Caputo para trabalhar junto com a gente, que é um excelente desenvolvedor. Quebrando cabeça. Beleza. Entregamos a primeira versão do nosso script que ia consumir as informações que estavam sendo disponibilizadas e atualizar um serviço do nosso painel dashboard. 2 dias depois, o Ministério da Saúde troca a maneira de apresentar os dados. E aí, o nosso script simplesmente vira papel. Virou lixo, cara. Virou lixo. E aí, mas tudo bem. Fomos nos adaptando e escrever. Aliás, eu não, né? Você e o Matheus, e depois o Diogo ajudando a gente, mas trabalhando, sempre adaptando, e a minha parte nesse grupo, nesse bonde aí que a gente tinha, aí, o bonde do Covid, cara, era fazer a nossa interface do painel. Eu não sei quem aqui já conhece. Se não conhece, eu vou deixar o link aqui embaixo. Não está acompanhando os outros vídeos do Vitor, porque o Vitor já fez um vídeo do Operations Dashboard, que é a ferramenta de painéis da ESME. E qual que é a grande vantagem? A vantagem é que eu, o geógrafo, eu posso entregar uma aplicação que ela apresente resultados, uma aplicação que é complexa de uma maneira simples. Porque o foco da ESME não é você criar problemas para a TI, por exemplo. O pessoal da TI agora vai ter que um monte de solicitação de aplicações. Não, o foco é que os próprios geógrafos, os próprios engenheiros, os próprios geólogos, eles possam fazer as próprias aplicações deles, porque é tudo muito simples, gente. É arrastar, drop-down, você faz o seu painel de uma maneira simples. Como que eu fiz? Qual foi a minha questão, Vitor? Eu penso muito na questão das cores. O pessoal até me sacaneia de vez em quando aí, falando que eu sou decorador de software. Olha aí. Pô, o cara fica perdendo tempo com essas coisas aí. Fala, cara. Decorador de software é a primeira vez que eu ouço, cara. Essa é nova, bicho. Pô, o cara fica perdendo tempo com a cor do botão, o cara fica perdendo tempo com a cor do fundo, do plano de fundo. Mas fica bonito. Mas é isso que faz diferença, gente. É isso que faz diferença, porque a aplicação ela tem um propósito, a aplicação ela precisa entregar um resultado, ela precisa entregar uma resposta, mas você também tem que cativar o seu usuário. E uma das formas de você cativar o seu usuário
é você pensar numa identidade visual. Você combinar a identidade visual da sua instituição com a identidade visual do seu painel. Você ressaltar com cores mais fortes as informações que têm que ser destacadas e você suprimir as informações que precisam estar lá, mas não são as informações que você quer passar de uma maneira imediata. Então, a gente fez esse trabalho, eu, Vitão, Matheus, o nosso bonde do Covid aí, e tivemos que fazer algumas correções no caminho, até na questão do próprio painel. Você lembra, Vitor, que a gente tinha um gráfico de barras, etc., e a gente mudou, não, aqui tem que ser diferente. A gente quebrava muito cabeça, e isso é muito importante, porque é fácil mudar, né? Então, esse é o grande poder dessa ferramenta. Aí, pode falar. Eu queria que você falasse uma coisa específica, Caião, porque assim, foi um painel que teve muitos acessos, não tantos quanto o John Hopkins, mas claro, que serviu a muitos propósitos. A gente sabe que ele foi usado para informar muitas pessoas e tudo mais. Como que é a satisfação, cara? Você como um geógrafo, como um cara que sempre pensou nessa questão dos dados, né? Porque a gente esquece, a gente acha que geografia é aquele professor de geografia que a gente tinha no colégio, que muitas vezes é um cara muito bom, mas está ali cumprindo uma apostila, né? E não é isso, cara. Geografia é a ciência do espaço, é a ciência que estuda as interconexões, né, das coisas no espaço e tudo mais. É uma coisa linda de se ver. E entregar um dashboard desse que traz isso para uma coisa tão social, assim, tão pesada quanto o Covid, quanto uma pandemia, como que é, cara? Fala pra mim. Porque assim, eu posso te dizer que enquanto TI, a gente tem uma visão, pelo menos eu tenho, tá? Pode não ser a visão de todo mundo da TI, mas eu tenho uma visão, às vezes, meio mecanicista da coisa. Então, pra mim, cara, eu tô criando uma ferramenta que alguém vai usar, ela tem um porquê muito honroso, mas ela é mais uma ferramenta, cara. Então, pra mim, assim, eu não tenho essa sensação que eu imagino, pelo menos, que um cara como você, como o Caputo, que é engenheiro cartógrafo, tá, gente? A gente tá falando do Caputo desenvolvedor, o Caputo é cartógrafo, tá? Que tem essa questão, assim, muito forte, né, com a ligação com o espaço, sobre isso, das questões espaciais, efetivamente. Sim. Como que é, cara? Então, eu posso falar para você, Vitor, que eu me encontrei assim na profissão, no que eu atuo hoje, porque para mim, pelo menos, é muito legal, é muito satisfatório você poder receber um pedido, você ter uma necessidade e você entregar um resultado e esse seu resultado ser acessado, ser utilizado, resolver problemas e você melhorar, por exemplo, a eficiência de uma instituição, você melhorar diversas outras questões, mas falando especificamente da aplicação, eu realmente me sinto pai às vezes dos dashboards. Quando eu crio um dashboard assim, eu perco muito tempo, mais do que as outras pessoas, algumas pessoas, obviamente, tem outras pessoas que são muito mais preciosas do que eu em relação a certas particularidades, mas eu mais que a média das pessoas, por exemplo, eu gosto de ficar pensando na identidade visual, etc., e quando termina, a satisfação é muito grande, assim. E falando como geógrafo, eu acho que isso vem do meu passado. Começou quando eu era estagiário. Depois, quando eu trabalhei no Exército, eu era técnica de cartografia do Exército e eu vi as cartas serem produzidas. E eu gosto muito da questão de você... Como é que eu posso dizer? Você preencher os vazios. Quem já trabalhou criando mapa, cartograma, sabe o que é preencher os vazios. Quando você vai ter o seu layout, você não pode ter a legenda não pode ficar pequenininha, você tem um vazio gigante e do outro lado as referências geográficas. Não, você aumenta o tamanho da fonte para você preencher. Ele tem que ficar sistêmico, ele tem que ficar interessante. Então, eu levo esses meus conhecimentos aí de que eu aprendi fazendo aula de cartografia com o professor Sanzi da Universidade de Brasília, até hoje quando eu estou produzindo, por exemplo, os meus dashboards, entendeu? E para mim é muito legal assim, poder fazer uma aplicação dessa de uma maneira muito simples. Não sou um desenvolvedor também, não tenho conhecimento zero de JavaScript, que nem você comentou aí, mas eu hoje consigo entregar esse tipo de aplicação. E isso é uma coisa legal para falar para quem está ouvindo aí. Se, por exemplo, temos engenheiros, florestais, geógrafos e etc., são pessoas que precisam de aplicações, mas são pessoas que não sabem como começar, deem uma olhada no developers.arcgis e vão lá olhar como que funciona o Operations Dashboard e como que é fácil sair do zero para uma aplicação operacional.
realmente a grande vitória aí é na simplicidade, né, cara? É o segredo da Pois é, simplicidade. cara. Mas você falou uma coisa que para mim é muito patente. Eu até esses dias falava com outro engenheiro cartógrafo sobre isso, que as pessoas não enxergam mais, né? Eu não faz muito tempo que alguém me falou assim, pô, mas cartografia, cara, cartografia era um negócio de papel, pô, né? Aí eu olhei pro cara e falei, cara, você não faz ideia do que você tá falando. Cartografia é a arte de tornar a informação espacial interessante, cara. E não só isso, de ter certeza que aquilo ali tá correto, bicho. É uma arte, aquilo ali é uma ciência muito pesada, entendeu? E as pessoas, cara, quem fala de cartografia hoje, entendeu? Quem fala de levantamento de dado de campo, o cara hoje acha que você vai lá com um drone e faz tudo, entendeu? Não é assim, cara. Tem todo um planejamento de É, e, experimento, tem todo um e é trem legal por trás, né? você falar do drone, né? Porque os drones eles iam revolucionar a engenharia cartográfica, né? Porque você tem uma possibilidade de você fazer uma aquisição de dados e informações de uma maneira muito mais rápida. Você tem que contratar um avião Uhum. ou um serviço de imagem de satélite. A Um tecnologia está balão. evoluindo, mas exato, um balão, etc. Mas não tem jeito, Vitor. O que revolucionou a engenharia cartográfica, a geografia, toda a ciência do onde em si é o celular, né? Isso é uma parada que eu falo, eu gosto de repetir. Cara, hoje nós somos criadores de conteúdo 24 horas por dia. 24, você está criando informação. Só por você estar parado há mais de 10 minutos aí nessa cadeira, É. algum aplicativo do seu celular já marcou que o Vitor ele está cansado, sei lá. Mas eu acho isso muito espetacular. E aí, se a gente combina isso com o drone, pô, você poder rastrear a equipe de campo exatamente na posição onde ela estava enquanto a imagem está sendo tirada. Eu acho o celular, para mim, e a evolução que está acontecendo. Quando converso com meu pai, o meu pai ele fala que nós somos como é que é? Tem uma frase que é bem legal. A nova cartografia está acontecendo, ou a nova geração está reestruturando os novos sensores, etc. E, cara, o sensor mais poderoso hoje é o celular. Eu sei que a É, gente tem. não, é incrível, né, cara? Mas é fato, né? O GPS que a gente tem no celular hoje. Eu me lembro disso muito claramente, cara, que a gente ia pra campo. Eu e o Duval, a gente ia lá pro meio do Pantanal, mas no meio do nada mesmo, cara. O GPS Com mais GPS de navegação. é o GPSinho de navegação, cara. E a maior precisão que a gente conseguia era 15 metros. Bicho, meu celular hoje é melhor do que isso, cara. Lá no Não meio do quero, Pantanal com pessoal. sinal de merda, ele é melhor do que isso, cara, eu te garanto. Isso é muito absurdo, né? Isso é uma parada que é fora do normal, assim, como evoluiu, assim, e questão cara, é muito pouco tempo. O que É, eu estudava na universidade, que os meus professores me ensinaram, professores de sistema de informações geográficas, de cartografia, mudou completamente. Não que eu não tenha apreciado, esses conhecimentos não são mais necessários, mas eu imagino como devam ser as aulas hoje, né? Completamente diferente, assim. nós temos que A trazer um nossa área, cara. ela tem evoluído. Nós temos que trazer um cara que tá se formando pra conversar com a gente, porque eu também não faço nem ideia do que seja uma Pois disciplina de é. SWOT, cara. Pô, formei faz um tempinho aí, cara. Aliás, se eu Acredito. fosse dar uma disciplina disso hoje, eu sei nem por onde começar mais, cara. Eu tô. Pra não dizer que não, recentemente me desafiaram a montar um curso disso. E eu tô Curso de quê? brigando. Um curso de análise espacial, efetivamente. Tá? Pô, maneiro, cara. É massa pra caramba, mas eu tô me desafiando já tem uns 4 meses que eu tô aqui com a ementa com, tipo, 2 aulas. Eu não sei o que colocar, não sei que ordem seguir. Já olhei umas 20 mentas diferentes e eu não chego no final, bicho, porque é tanta coisa, cara. Pô, toda vez que eu acho assim, não, acho que essa linha aqui vai ficar legal. Aí eu olho e falo, pô, mas e como é que eu incluo drone aqui? Não, não vai rolar. Aí começa de novo. Aí dali a pouco chega lá no meio do caminho eu falo, puta, mas tá faltando uma análise aqui, sei lá, de roteamento. Aí, caramba, bicho, pera aí, vamos lá, muda essa aula pra lá, essa aula pra cá. Aí chega lá no final, você olha assim, tá, eu não ensinei o cara a fazer dashboard nessa aula aqui, eu vou precisar fazer dashboard. Enfia uma aula lá em cima, cara, tá desse naipe, assim, tá uma coxa de retalho o troço aqui. E eu não quis Eu dar o tava. curso por causa disso, cara, porque assim, meu, eu não tenho certeza, tipo, não sei se vai ficar bom, entendeu? É porque eu tava falando isso outro dia com um gerente de conta aqui de Brasília, que basicamente você trabalhar com a plataforma e consiga em si, com a plataforma do ArcGIS e consiga.
é você andar com uma enciclopédia debaixo do braço, né? Tipo, você tem todas as respostas ali. Só que, se você for falar de tudo, é impossível uma pessoa conhecer de tudo, mas a resposta está ali. Você dá um tempo para a gente que a gente vai pesquisar, a gente vai estudar e a gente vai encontrar. Mas fazer um curso desse, realmente, o Vitor, cara, é muita coisa que você tem que falar, cara. Só, Não, por exemplo, você falou de roteamento. Cara, só dentro de roteamento, cara, você faz um curso inteiro, cara. não, eu certeza, se eu pegar uma extensão Network Analysis, ou mesmo se eu pegar lá no GEDAL, que tem toda a parte de rotas, meu, são 20, 25 ferramentas ali brincando, entendeu? E assim, essas 20, 25 ferramentas tem N combinações entre elas para Não, solucionar N problemas. e essas Quais? 25 ferramentas têm inputs diferentes que precisam ser preparados para É, entrar. Então você tem que exatamente. ensinar ainda para criar o network dataset, criar não sei. Não, é uma confusão, cara. Não é fácil, não. E assim, é isso, é esse o grande segredo. Na verdade, assim, a gente tá caminhando aqui pro final, porque senão vai ficar muito longo, nós vamos guardar o assunto pro segundo, tá? Mas o fato é assim, cara. O segredo de trabalhar com isso é que, cara, é infinito. E isso é o que me desafia. Eu me lembro, assim, que eu, quando formei o doutorado, eu terminei o doutorado, eu trabalhava com um negócio que era análise espacial. Usando em alguns naipes, porque eu fiz algumas disciplinas que usavam isso, redes neurais, técnicas de regressão avançada, READ, scikit-learn. Cara, tudo isso era mato ainda, tá? Aí de repente vira um negócio assim, ciência de dados. Aí o cara, Uau! que raio é ciência de dados? Aí o cara me vem com as mesmas coisas que eu usava. Aí eu, Cara, é mas eu já faço exatamente isso. igual, cara. Mas eu já Seu, faço tudo isso. Aí o cara, então, não, mas isso vai revolucionar o mercado. Eu, tá. cara, a Tá gente já bom, eu trabalha com trabalho com isso há isso aí 10 também, anos, cara. beleza, vambora. Continua o barco aí que eu trabalho com esse troço aí também. É tipo, e até o conceito de, cara, machine learning, de certa forma, quando a galera fala assim, cara, a É, gente começa a falar da questão da classificação das imagens lá, e etc. cara, Quanto tempo que a gente já faz essas coisas? não, eu fico imaginando o que meu professor, o Peter, por exemplo, ele falava em classificação automática de imagens. Cara, nós estamos falando em 2007, tá? Fazem 13 anos. E agora é um diferencial, é um absurdo. Ah, Pá! Ah, os algoritmos melhoraram? Claro que melhoraram. Faz 13 anos que o nego tá fazendo esse troço, Cacilda. Vai melhorar, não tem saída, entendeu? Tipo, é aquilo, o conhecimento se constrói. Aliás, eu gosto pra caramba de um livro, só pra entrar na última parte, eu acho que eu tenho ele fácil aqui. Se eu tiver ele fácil, eu pego. Tem. Aqui, ó. a gente tinha que mostrar depois aí tua parede aí Eu tenho a maravilhosa. parede lá em cima. Mas esse livro aqui, ó, De Primatas a Astronautas. Tá invertido aí na câmera pra vocês, mas é o Leonard Milodinow. Eu deixo o texto aqui embaixo, não tem problema. Cara, esse livro é genial. Porque o que, que ele faz? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. A primeira parte do livro é até a Revolução Industrial, tá? Então, eu vou até pegar aqui quantas páginas são. Ou seja, de primata até a Revolução Industrial. Exatamente, essa é a primeira Agora, parte do livro, legal. tá? A segunda parte do livro é da Revolução Industrial até a Revolução da Informação, mais ou menos década de 90, tá? E aí a última parte do livro é tudo que a gente aprendeu de lá pra cá, tá bom? Só que com um segredo. Ele conta a história no ritmo que ela acontecia, então que as descobertas aconteciam, as dificuldades das descobertas e tudo mais. Tá um pouco difícil de eu achar o sumário desse troço aqui. O sumário dele no final. Bom, enfim. Mas a primeira parte do livro é a coisa mais louca do mundo, porque ela é desse tamanho aqui, ó. Eu ainda não cheguei no final da primeira parte do livro. Olha aqui, eu já fui mais da metade do livro, faz tempo. 60% do Tá? livro. É. 70% do livro. Caraca. Ó, além dos sentidos humanos, por aqui é a Revolução Industrial. Isso, cheguei na Revolução Industrial. Então vamos lá. As 200 primeiras páginas do livro, tá? São até a Revolução Industrial. Nós estamos falando do fogo até a Revolução Industrial, tá? Aí você vai pegar a segunda parte do livro, que é a da Revolução Industrial. Você consumiu aqui até o átomo, tem o átomo aqui no meio, né? E aí, cara, ó, a Revolução Quântica começou. Pronto. Daqui pra frente,
isso daqui, né, é a era da informação. Aí ele faz um comparativo no final do livro, que eu não vou achar aqui agora para mostrar para vocês, que é a quantidade de conceitos que ele trata nas primeiras 200 páginas e a quantidade de conceitos que ele trata nas últimas 60, que é o final aqui da revolução do conhecimento. Aqui tem 10 vezes mais conceitos do que aqui. Porque ele fala, cara, a velocidade da informação, a velocidade da evolução das coisas é absurdo. E esse livro não é novo, tá? Nós estamos falando de um livro, ó. Quando nos erguemos, chama a primeira parte do livro. Cara, nós estamos falando de um livro de Achei, tá? Então, parte 1. Ó, a parte 1 vai até a página 107. A parte 2, ainda antes da Revolução Industrial, ela vai até a página 221, tá? Aí, a parte 3, que é o limite da experiência humana, perdão, a parte 2 é a parte de ciência, tá? Ela vai da página 100 à página 220. E a parte 3, ela vai da página 259 à página 347. Na parte 3 tem 10 vezes mais conceitos do que na parte 1. É um absurdo, gente. Isso aqui é muita coisa, sabe? E assim, é muito legal porque é um livro já mais velho agora, ele deve ser de 2000 e... Peraí que eu vou pegar a contracapa dele aqui. É 2000 e... O Leonardo me iludinou. O copyright do livro é de 2015, tá? Então já tem 5 anos esse livro aqui, já aconteceu muita coisa nesse meio do caminho. Mas uma coisa que ele fala aqui é que assim, não existe conhecimento perdido, tá? Você acha que o fogo é uma tecnologia completamente dominada, você esquece que a galera tá aí tentando fazer um motor a combustão melhor, que nada mais é do que o fogo domado, tá? Cara, é absurdo. E no Giz é a mesma coisa, no SIG, Giz, SIG, a gente se chama de gizeiro nesse mundo hoje em dia, né? Mas é porque a gente usa a sigla em inglês, né? Geographic Information System. Mas em português seria SIG, Sigueiro. Tá valendo. Eu era o cara do mapinha. Até pouco tempo atrás eu também era o cara do mapinha. Né? Especialmente quando eu trabalhava com o cara. Aí eu era o cara do mapinha mesmo. Mas, cara, o que não mudou, bicho? Você pensar, meu, de 2007 pra cá, eu não reconheço a plataforma. É simples, eu não reconheço. E pra falar só de ArcGIS, tá? Se eu for abrir esse negócio aqui, lascou. Teve uma girada de chave. E isso aí pode ser o mote para, de repente, a gente fazer a nossa próxima conversa, que é a saída da gente trabalhar com mapas, cartogramas e etc., PDF, para a gente ir para o cenário WebGIS. Que é a gente ter essa informação dinâmica, compartilhada, etc. Pô, dá mais 2 horas aí de papo. Então vamos parar por aqui. Essa daqui. Já vamos deixar o link aí, ó. Se você gostou até agora, a próxima vai ser melhor do que essa, tá? A cerveja já acabou mesmo, eu tô ficando com sede. A minha acabou também, cara. Pô. Eu tô ficando com sede já. Mas galera, espero que vocês tenham curtido. Esse é o episódio 1. Lógico, a gente tem algumas dificuldades ainda técnicas que a gente vai solucionar com o tempo. A gente espera melhorar isso daqui, trazer mais gente, trazer esses gurus todos que a gente falou aqui. Cara, eu poderia falar nome de gente que trabalha com a gente, que ajudou a gente, cliente, amigo, colega, ex-colega de faculdade. Cara, tem uma galera que eu conheço nesse meio. O Caio, então, a lista dele deve ser 5 vezes maior do que a minha. Mas que isso? Não se esqueçam, se você gostou disso aqui, quer apoiar isso aqui, você tem que fazer 3 coisas. A primeira é, se inscreve aí no canal, o canal é meu, mas esse programa aqui vai ser sempre com o Caião até o dia que ele me enjoar. O dia que ele enjoar de mim, quem sabe eu paro esse programa e faço outro. Mas esse daqui, o Cine Cerveja, é com o Caião. Não tem boca, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra avisar quando a gente lançar um vídeo novo. Sinalzinho, sempre aqui embaixo, né? Porque o youtuber faz assim, né? Clica no joinha, dá um like aí, porque o algoritmo do YouTube nos ajuda com isso. Compartilha isso nas redes sociais, segue a gente nas redes sociais, que a gente posta muita coisa. Como eu disse, a gente vai falar do nosso trabalho, da nossa vida, de como a gente faz as coisas, mas a gente não vai ficar falando dos clientes, dos programas que a gente faz, das coisas específicas,
Exceção uma ou outra, tipo essa do Covid, que eu acho muito interessante, que é uma coisa pro bono, que a gente fez pra sociedade e tal. A gente pode falar mais, inclusive, hein, Vitor? A gente falou Pode. pouco. Puta, tem muita coisa pra falar do Covid aí. Muito, Mas verdade. assim, a ideia é explorar essas coisas todas que a gente faz sem ficar preso nos clientes que a gente atende e tudo mais. Mas nas nossas redes sociais, eu e o Caio, toda semana a gente publica alguma coisa de alguma solução que a gente está fazendo para o cliente, de alguma coisa que a gente fez e que o cliente gostou e tornou público. Tem muita. Cara, tem conteúdo pra caramba pra vocês consumirem aí, se você gosta de SIG, tá? Como eu disse, esse é o primeiro, vai melhorar, mas dê a sua opinião aqui nos comentários também, para nós é muito importante. Diz aí do que vocês querem falar, quem vocês acham que a gente deve trazer, para falar inclusive de outras tecnologias, por que não? A gente está falando de ArcGIS, que é o que a gente trabalha todo dia, que a gente trabalha há anos com isso, tá? Mas de repente vocês têm um cara bom aí, sei lá, de Google. Tem um cara bom de Hexagon, tem um cara bom de Gedal mesmo, na raça, assim. Um cara que é bom de Streamlit com Maply. Beleza, cara, traz aí, Eu a não gente conheço. vamos conversar. Streamlit e Maply são. Maply é uma ferramenta nova e totalmente free, open source de mapeamento, né? Que o pessoal está usando muito para a parte de machine learning, só para plotar pontos, essas coisas. Fazer mapas interativos, mas mais simples, né? Maneiro. E o Streamlit é uma ferramenta de dashboard que incorpora várias dessas ferramentas, inclusive as coisas do ArcGIS. Olha aí. Dois. Né? Do Data Science já está embaixo digitando um milhão de coisas de Streamlit, que é a onda do Streamlit do Data Science. Mas é isso Diferença. aí, cara. Curtam aí, compartilhem. E se vocês gostaram, diz pra nós aí que nós vamos fazer mais alguns, mas aí a gente quer ter uns feedbacks aí pra ver como é, porque também é o seguinte, se vocês não gostaram, a gente não vai continuar, porque se você, a gente vai continuar sem ligar a câmera aqui, sem gravar essa Se ligar porcaria, a porque nós câmera. gostamos de fazer. Mas, enfim, né? Beleza? E pra quem tá duvidando de que a gente grava isso aqui à noite, cara, eu vou te dizer o horário exato. São 10h17 da noite de um domingo, tá bom? É esse o tanto que a gente gosta de falar de SIG, cara. Mas amanhã é feriado, né, Vitão? Manda Ah, essa aí. mas podia ser segunda-feira, eu ia estar aqui falando de SIG do mesmo jeito, cara. É, exatamente, eu também. Cara, isso aí, pô. Gente, isso é a nossa vida, isso é tanto a nossa parte profissional quanto também pessoal. A gente vai desligar a câmera daqui a pouco e a gente vai continuar mais meia hora aí, né, Vitor? Mais uma hora, pelo menos. Ó, meia hora eu não garanto que a criançada aqui já chorou, a esposa já passou, já abriu a porta, entendeu? Então, mas que nós vamos continuar É, falando mal um pouco, nós vamos. depois a gente continua então esse papo, a gente faz a parte 2. Esperem na semana que vem a parte 2. Eu ainda não descobri que dia que nós vamos lançar isso aqui, porque a ideia inicial era ser nas segundas-feiras, mas segunda é feriado. Feriado é meio médio lançar as coisas. Mas o dia que eu lançar isso daqui vai ser o dia oficial, tá? A gente fala aí, nas próximas a gente diz o dia oficial, tá bom? Terça tem jogo do Flamengo, não rola, hein? Esses flamenguistas. Abraço, Caião. Até a próxima. Tamo junto, irmão. Um abração Falou. pra tu.